Parte 5. Despertar do Conquistador. A primeira coisa que Hajime percebeu foi a dor. Uma dor profunda e latejante que permeava cada músculo, cada osso, como se seu corpo tivesse sido desmontado e remontado por mãos inábeis. A segunda foi o silêncio. Não o silêncio ameaçador do labirinto, repleto de ecos distantes e respirações ocultas, mas um silêncio absoluto, quase opressivo em sua completude. Ele abriu os olhos. A sala cúbica de paredes negras e a esfera de cristal flutuante. A memória retornou em flashes. O Indra de 5 cabeças, a explosão final, a queda. Yui. Ele se virou, os ossos rangendo em protesto. Yui estava encostada na parede ao seu lado, imóvel, palidíssima. Seus longos cabelos dourados pareciam sem vida, e a mão que ela estendera em sua direção, como se tentando alcançá-lo mesmo em seu sono, estava fria ao toque. Um frio que não era físico tomou conta de Hajime. Ele agarrou seu ombro e sacudiu. Yuri. Acorde. Nenhuma resposta. Yuri. Sua voz era mais áspera, mais urgente. Ele a sacudiu com mais força, ignorando a dor que latejava em seu próprio braço. Um leve gemido escapou de seus lábios. Seus olhos vermelhos, opacos e sem foco, se abriram lentamente. Ah, Jimmy. Sua voz era um fio de som. O que você fez? Ele perguntou, seus olhos rubis vasculhando seu rosto pálido. Ele não precisava ser um gênio para entender. A regeneração dele estava avançada demais, perfeita demais. E ela parecia esvaziada, como se tivesse sido drenada por dentro. Você transferiu sua vitalidade para mim. Você ia morrer, ela murmurou, tentando um sorriso que mal curvou seus lábios. Não permitiria. Hajime cerrou os maxilares. Um sentimento estranho e desconfortável agitou-se em seu peito, algo que não era raiva, nem cálculo, nem a fria determinação que o sustentara até agora. Era algo mais próximo da gratidão? Preocupação. Ele não tinha tempo para nomeá-lo. Idiota, ele resmungou, mas suas mãos foram suaves ao ajudá-la a se sentar. Não faça isso de novo. Você é um recurso valioso. Não pode se esgotar. Ela riu fracamente, reconhecendo a linguagem dele. Relaxa, eu me recupero. Só preciso de tempo. E talvez um pouco de sangue. Hajime não hesitou. Estendeu o pulso até sua boca. Tome. Mas só o necessário. Enquanto ela se recuperava, bebericando com cuidado, Hajime estudou a sala. Sua atenção foi capturada pela esfera de cristal. Ela pulsava suavemente, como um coração de luz. O que aconteceu depois que eu desmaiei? Ele perguntou, já analisando as possibilidades defensivas da sala, as saídas potenciais, os recursos disponíveis. Yui relatou, entre um gole e outro, a voz da memória do arquiteto, a verdade sobre os deuses, a escolha oferecida. Você não tocou no cristal, Hajime concluiu, não como pergunta. Era sua escolha também, ela disse, finalmente soltando seu pulso. Um pouco de cor já retornava ao seu rosto. Nós conquistamos juntos. Hajime ficou em silêncio por um momento, observando a esfera. Verdade. Conhecimento. Poder para mudar as regras. E a ira dos deuses. Era exatamente o que ele precisava. Não para ser um herói, mas para ser um juiz. E um carrasco, se necessário. Ele se levantou, ainda um pouco instável, e caminhou até a esfera. Sem cerimônia, colocou a mão sobre ela. O dilúvio da verdade não foi como absorver um livro ou uma memória. Foi como ser jogado no olho de um furacão de conhecimento. Séculos, milênios de história desenrolaram-se em sua mente. Ele viu a ascensão dos seres que se chamavam Eight, seus semelhantes, entidades de outro plano que encontraram este mundo e decidiram torná-lo seu playground. Viu como eles criaram as raças, fomentaram guerras, escreveram as leis da magia para manter tudo sob controle. Os labirintos não eram armadilhas aleatórias ou testes, eram forjas, como a voz dissera. Forjas para criar exceções à regra, anomalias poderosas o suficiente para entreter os deuses em seu jogo eterno. E ele viu o arquiteto. Um homem que descobriu a verdade e tentou rebelar-se.
que construiu este labirinto, Orcus, como sua última fortaleza e sua maior arma. O poder dele não era apenas mágico, era conceptual. A magia da criação. Não a simples transmutação que Hajime usava, mas a capacidade de conceber algo do nada, desde que compreendesse seus princípios fundamentais. E o arquiteto compreendia os princípios fundamentais de tudo, da matéria, da energia, até da própria magia. Esse conhecimento, essa autoridade, agora fluía para Hajime. Quando ele retirou a mão, seus olhos rubis brilhavam como uma luz nova, profunda, quase assustadora. Ele não parecia apenas mais forte. Parecia mais. E sua voz ecoou na sala cúbica, carregada de uma nova ressonância. Vamos sair daqui. Ele não fez um gesto. Não pronunciou um encantamento. Apenas pensou. E a parede oposta da sala se dissolveu, não em poeira ou fragmentos, mas em átomos desmontados e reorganizados, formando um corredor perfeitamente liso que levava para cima, em uma inclinação suave. Yui ficou maravilhada. Não era transmutação. Era a criação pura. A subida não foi uma fuga desesperada ou uma batalha contínua. Foi uma procissão. Hajime caminhava à frente, e o labirinto se adaptava a ele. Passagens seladas se abriam. Armadilhas complexas se desarmavam sozinhas. Monstros que farejavam sua aproximação recuavam para as sombras, instintos ancestrais gritando sobre um predador de uma ordem superior. Em sua mente, enquanto caminhavam, Hajime já criava. Não com as mãos, não com materiais, mas com pura vontade e compreensão. Ele não via mais o mundo como uma coleção de recursos para ser transformada. Via-o como uma página em branco, e sua vontade, a caneta. A forja do conquistador. Eles pararam em uma câmara vasta que Hajime simplesmente criou como um local de trabalho. E ali, ele deu vazão à sua nova compreensão. Primeiro, as armas. Donner, Slag, Orkan, todas foram desmontadas conceptualmente em sua mente. Ele não as melhorou, as reimaginou. Donner deixou de ser um revólver. Tornou-se uma pistola semi-automática que disparava projéteis de mana sólida, cada um capaz de ser programado no momento do disparo para explodir, perfurar, congelar ou eletrocutar. Seu nome agora era Slag Relâmpago. A espingarda tornou-se Donner Trovão, um canhão de mão que disparava uma carga de dispersão de fragmentos de adamantita espiritual, capazes de buscar alvos múltiplos de forma independente. A metralhadora foi fundida com conceitos de velocidade e destruição absoluta, tornando-se Sturm Tempestade, uma besta de repetição que vomitava um rio contínuo de energia cinética pura, desintegrando matéria em nível molecular. Ele criou rifles de precisão que curvavam balas ao redor de obstáculos, granadas que criavam singularidades gravitacionais em miniatura, lâminas de monofio que existiam apenas no plano físico por nanosegundos, tempo suficiente para cortar qualquer coisa. E então, ele foi além das armas portáteis. Do chão da câmara, metal, cristal e conceito se ergueram, entrelaçando-se. Surgiu uma forma poderosa, com esteiras blindadas, uma torreta que abrigava uma versão ampliada de Sturna, e um casco de liga divina que ignorava magias de baixo nível. Era um veículo de combate, um tanque que ele nomeou, com um toque de ironia sombria, Schneider, o cortador. Dentro, era espaçoso, protegido e equipado com uma forja em miniatura e uma fonte de ambrosia sintetizada. E observou tudo em silêncio reverente. Este não era mais apenas o sobrevivente determinado que a resgatara. Este era um artífice no nível de um deus menor. Um criador. O reencontro no abismo. Enquanto isso, em um dos andares superiores, o 65º, para ser exato, um grupo muito diferente se movia com cautela. Kouki a mãe Nogava, empunhando sua espada sagrada, liderava o grupo. Atrás dele, Shizuko Yeigashi, com sua katana desembainhada, Ryutaro Sakagami com seu enorme martelo, e um esquadrão de cavaleiros do reino, comandados por Meiji Lojins. A tensão era palpável. Eles estavam de volta ao local do desastre, ao local onde Hajime havia caído. O rastro do Behemoth leva para esta caverna, Meiji sussurrou, seu rosto grave. Ele deve ter retornado ao seu covil para se recuperar.
Precisamos acabar com ele desta vez, com o que disse, seus olhos brilhando com determinação justa. Por Nagumo. E por todos os outros que possam cair se não o pararmos. Eles entraram na enorme caverna. E lá, como um pesadelo recorrente, estava o Behemoth. Maior, mais cicatrizado e mais furioso do que antes. Seus olhos se fixaram nos novos intrusos, e um rugido que fazia tremer os órgãos internos ecoou pela caverna. A batalha se engajou. Kouki brilhou com luz sagrada, enfrentando a fera de frente. Shizuko flanqueava, seus golpes rápidos buscando tendões. Ryutaro causava impacto, mas seus ataques pareciam fazer menos efeito do que antes. O Behemoth havia evoluído, adaptado. Ele está mais forte. Gritou Ryutaro, sendo arremessado para trás por um rabo com um chicote. Nosso poder não é suficiente, Shizuko pensou, desesperada, desviando de uma pata que esmagou o chão onde ela estivera. Onde estava a força que eles precisavam? Onde estava o poder para proteger as pessoas, para cumprir sua promessa de herói? Ela não sabia que, bem abaixo de seus pés, descendo por mais de uma centena de andares, a verdadeira fonte de poder que poderiam ter tido ao seu lado estava prestes a emergir, transformada em algo que eles jamais reconheceriam. O olhar para o futuro. Hajime e Yui chegaram a um grande portal no que parecia ser o andar de saída. O ar já cheirava diferente, menos a mofo e pedra antiga, mais a floresta e terra úmida. A saída do inferno. Mas alguém já os esperava. Sentada em uma pedra, batendo seus longos pés de lebre no chão nervosamente, estava uma garota com cabelos brancos como a neve e olhos vermelhos intensos, vestida com trapos que outrora foram roupas de viajante. Ela segurava um martelo de guerra enorme que parecia ridiculamente grande para seu corpo esguio. Quando viu Hajime e Yui emergirem da escuridão do túnel, seus olhos se iluminaram. Finalmente. Vocês demoraram tanto. Eu estava começando a achar que minha visão estava errada, ou que o Dieduar ia me encontrar primeiro. Hajime ergueu o Slag instantaneamente, mirando entre seus olhos. Quem é você? A garota de orelhas de lebre não pareceu intimidada. Na verdade, ela parecia aliviada. Meu nome é Sheaulya. E eu estive esperando por vocês. Bem, vendo vocês no futuro, e então esperando aqui, que é bem chato, diga-se de passagem, e tentando não ser comida por aquele lagarto gigante de 3 cabeças que cheira a podre que está procurando por mim ali atrás. E, pare, Hajime interrompeu, sua voz fria. Por que você estava nos esperando? Shea ficou séria por um segundo, suas orelhas murchando um pouco. Porque eu vi. Vi você saindo daqui. Vi o que vocês vão fazer. E eu preciso ir com vocês. Por quê? Porque no futuro que eu vi onde não vou com vocês, ela disse, sua voz perdendo toda a sua animação anterior, meu povo, toda a minha família, é exterminado. E no futuro onde eu vou, há uma chance. Uma pequena, minúscula, quase invisível chance de salvá-los. Ela olhou diretamente para os olhos rubis de Hajime, sem medo. E você é essa chance, Hajime Nagumo. Você, a conquista, e a princesa vampira ao seu lado. Hajime estudou-a. Seus sentidos aguçados e sua nova percepção da magia ao seu redor não detectavam mentira. Detectavam uma assinatura única de mana, uma perturbação no fluxo do tempo ao redor dela. Habilidade de previsão. Real. Ele baixou a arma, mas não a engatilhou. Dieduar? O monstro de 3 cabeças? Sim. É enorme e infedorento e está vindo por aqui. Shea pulou de sua pedra, apontando para um túnel lateral de onde um cheiro fétido de carne podre e veneno realmente começava a emanar. O rugido triplo e discordante ecoou, seguido pelo som pesado de algo grande se arrastando sobre pedras. Hajime olhou para Yui, que deu um leve aceno. Ele olhou para o tanque Schneider atrás dele, para seu arsenal, para a vampira imortal ao seu lado, e agora para uma profetisa de orelhas de lebre. O abismo mudara. Forjaram-no mais forte. Agora, ele não estava apenas saindo do labirinto. Ele estava saindo para conquistar o mundo que o traiu. E seu exército, ainda que pequeno, estava se formando.
Com um gesto quase desdenhoso em direção ao túnel de onde o rugido vinha, Jimmy sussurrou: Sturm. A tempestade acordou. E do cano da arma, o raio de pura aniquilação silenciou o rugido do dia do ar para sempre. Sem olhar para trás para a destruição que causara, Jimmy voltou-se para a luz da saída. Vamos, disse ele. Há um reino que deve uma explicação. E um Deus que deve cair. E os três, o conquistador, a princesa e a profetisa, caminharam em direção à luz, deixando as profundezas do abismo para trás, prontos para virar o mundo de cabeça para baixo.